E aí galera, joia? Vamos continuar aqui nossos vídeos aqui no canal Delphi Gov. E hoje eu vou gravar um vídeo diferente. A gente vem gravando aqui uma série de vídeos aqui no canal que vocês já conhecem. Então eu tenho aqui o canal, tem aqui essa série aqui, ó, criando um sistema em Delphi. Tem vários módulos e nós estamos nessa aqui, no PDV. Então nós estamos desenvolvendo um PDV. Como eu estou desenvolvendo esse PDV, eu resolvi mostrar para vocês algo interessante, como funciona o processo de uma nota fiscal, usando Delphi e a CBR. Então nós vamos explanar um projeto já pronto, para você ter noção, se você for implementar aí no seu sistema, como faz. Porque como eu já falei, aqui no canal, se você vir aqui no sobre, o canal ele tem o objetivo de ensinar quem está aprendendo, né? Então assim, desde que eu criei ele, a meu objetivo era mostrar algo do Delphi para quem está iniciando. Então se você já for um programador experiente, esse canal não é o seu local. Apesar de você ser bem-vindo, mas todo o processo que eu gravo aqui é voltado para quem está começando. Apesar de eu ter recebido muitos e-mails de gente experiente gostando do canal, agradeço, fico muito feliz, mas eu tento mostrar aqui algo voltado realmente para quem está começando. Beleza. E quem está começando não tem noção de como funciona um processo de emissão da nota fiscal. Então é por isso que eu estou mostrando aqui, ó, como funciona a nota fiscal. Nós vamos explanar. E se você está vendo esse vídeo agora e não é inscrito no canal ainda, é bom que você se inscreva, porque todo dia eu estou lançando novos vídeos. E se você for inscrito e tiver com as notificações ativadas, você consegue saber, por exemplo, quando eu lançar um vídeo. Igual esse aqui, por exemplo, de nota fiscal, beleza? Então vamos lá. O nota fiscal, pessoal, para emitir uma nota fiscal eu preciso de alguns passos. Eu já deixei aqui pronto, para a gente não perder tanto tempo. Um deles é o manual. Então esse manual aqui é MOC, é Manual de Orientação ao Contribuinte. Ele é indispensável. Sem esse manual você não consegue emitir uma nota fiscal. Você não consegue criar um sistema de nota fiscal. Como é que você faz isso? Você só digita aqui no Google, por exemplo, MOC, NFE e dá Enter. E aí vai aparecer o link e você clica. Ah, mas se você não quiser fazer isso, então você vem aqui, ó, no portal da NFE. Já deixei aberto aqui também. Como é que faz? Você digita aqui, ó, portal da NFE e clica. Vai aparecer aqui, ó, Fazenda tal. Então esse é o site oficial. Você clica nele, você vai vir exatamente para esse site que eu estou mostrando aqui. Então aqui no portal da NFE vai ter várias informações. Dentre elas, você vem aqui, ó, documentos. Aí aqui tem esquema, nota técnica, diversos e manuais. Clique em manual e tem aqui, ó, Manual de Orientação ao Contribuinte. Geralmente os que tiver mais para cima são os mais atualizados. Eu já baixei e está aqui. E o manual você tem que ler, não tem escapatória. Se você for um desenvolvedor na área fiscal, não tem como fugir. Tem que ler o manual e tem que compreender. E aqui tem tudo um passo a passo explicando. Então, por exemplo, aqui, ó, vou descer aqui. Tudo muito texto mesmo, para você poder ler e você estar observando. Vou fazer uma pesquisa aqui. X nome. Por exemplo, então observa aqui, ó, esse campo. É um dos campos que se preenche na nota fiscal. Então, por exemplo, ele tem aqui, ó, razão social ou nome do contribuinte. Então, o nome fantasia, o regime de apuração. Então, essas aqui são as variáveis que a gente preenche lá na nota fiscal quando está emitindo. Tem esses nomes que você preenche no componente que eu vou mostrar já já. Então, esse é o manual. Bacana, você tem que ler ele, não tem escapatória. Segundo, se você usa Delphi, se você está nesse vídeo, porque você utiliza Delphi. Então, você tem que ter o ACBR, que eu até peguei essa fotinha aqui para mostrar para você lá naquela imagem. Então, o ACBR é indispensável. Não tem como, por exemplo, você desenvolver usando Delphi, usando outro componente. Existem vários que funcionam, mas esse, além dele ser open source, né, então ele é gratuito, ele é muito consolidado. Então, tem muitas pessoas utilizando. É bom que você utilize o ACBR. Bacana? Deixa eu ver quanto tempo está aqui. Beleza. E agora, já sabendo de tudo isso, o ACBR ele tem a versão
O componente em si é gratuito, mas o suporte da CBR tem ele pago e tem ele de graça. Então, por exemplo, se você vir aqui acessar o fórum, você clicou aqui, ele vai carregar o fórum da CBR. Deixa ele carregar aqui para mostrar para vocês. Então aqui o nosso é pago. Eu estou aqui utilizando no escritório, então o nosso é uma CBR pago, não é uma CBR de graça. Qual que é a vantagem de você ter, se você já tiver uma CBR pago? Que você coloca uma pergunta aqui no fórum e ela tem uma prioridade de resposta. Então rapidinho um consultor vai responder para você. Então você também tem acesso a algumas notícias, então você fica informado. Compensa você pagar isso aí, mas para quem está começando não precisa. Então você vem aqui em downloads na CBR, aí ele vai mostrar o que você pode baixar. Os arquivos da CBR. Geralmente você vai baixar isso aqui, ó. Por exemplo, ACBR Trunk 2. Então esse é o nome que você vai estar baixando. Olha aqui, ó, projeto da CBR. Então se você clicar aqui, você já vai ser direcionado para o local certinho de baixar. Aí você vai ler, ó, por exemplo, aqui o Daniel Simões, que é um dos fundadores. Então você vai baixar esse PDFzinho, ler, e aqui tem o SVN deles. Então você simplesmente copia esse linkzinho aqui, normal, igual eu já mostrei como usa o GitHub, e você baixa. Eu deixei o GitHub aberto aqui, que é semelhante ao nosso GitHub. Por exemplo, você coloca aqui no GitHub Delphi Gov e manda pesquisar em todo o Git, que é o nosso usuário. Então ele vai ter aqui um usuário, então você clica, já vai aparecer nossa logozinha aqui, ó. Clicou, ele vai vir aqui para as pastas do nosso projeto que a gente vai colocando aqui dentro. Então qualquer um que você clicar aqui, por exemplo, esse design em Delphi VCL, ou esse Delphi básico, ou dicas do Delphi, ou PDV, por exemplo, clicou, ele já vai mostrar o projeto e você pode baixar através desse link aqui, ó. É a mesma coisa que está aqui. Então esse link aqui já é o link do ACBR. Se você clicar nele, ele vai aparecer aqui o projeto, só que eles usam o SVN lá, né? Mas dá de baixar do mesmo jeito. Se você copiar esse link e usar o GitHub, você consegue baixar. Então, entendido essa parte da CBR, quando você baixa, ele vai criar isso aqui, ó. Então, eu já deixei aqui a parte de componentes, eu já tenho aqui o ACBR. E aí tem muita coisa aqui dentro, muita mesmo. Então, vindo aqui em exemplo, eu tenho a CBR boleto, a CBR comum, né? Que é aquele que é comum para vários. Eu tenho aqui a CBR DFE, que é o que nós vamos utilizar agora para mostrar. Então a CBR DFE, aí tem várias informações. DFE é documento fiscal eletrônico. Beleza? Eu tenho aqui o CTE. Então muita gente me manda mensagem: como é que faz um conhecimento de transporte? Como é que faz, por exemplo, uma nota fiscal? Como faz um cupom? Como faz um manifesto? Então tem tudo aqui exemplo na CBR. Então, nota fiscal, cliquei aqui. Aí aqui ele tem Android, Delphi, tem TEF, a gente vai usar Delphi. E aqui ele tem o exemplo, beleza? Então já tem um exemplo aqui, que foi o mesmo que eu abri aqui. Então já estou com um exemplo aberto, um exemplo da CBR aqui aberto, para a gente poder explanar. Então, pessoal, primeira coisa que você vai ter que compreender, para você emitir uma nota. Eu vou até abrir aqui um bloco de nota, para você que está começando, para você saber. Primeiro, ler o manual. Sem o manual, você não tem condição nem de começar. Primeiro passo é esse. Mas imaginando que você já entende, você já sabe tudo isso, você quer já partir diretamente para a emissão. Então você primeiro precisa ter um certificado digital válido. Você não emite uma nota sem um certificado digital. O que é isso? O certificado digital é exatamente a sua assinatura autenticada, digamos assim, em cartório. Certo? Então é isso que é o certificado digital. Então se você pegar aqui, por exemplo, certificado digital, vê aqui, não vai aparecer não, certificado digital. Cliquei aqui, acho que o Google deu problema. Certificado digital. Aí vai aparecer vários aqui, né? Só para você poder ver. Então tem ele, tanto A1, que é o que a gente conhece, que é esse modelo aqui, A1 e A3. O A1
é aquele que você utiliza, por exemplo, o arquivinho. E o A3 é esse outro modelo aí. Mas esquece essa nomenclatura e você se liga o seguinte, você tem que ter um certificado digital. Com esse certificado em mãos, você instala no computador, ou não, se for aquele do arquivo, por exemplo, ele é um arquivinho. Deixa eu colocar aqui, ó. A1. É esse aqui do pendrivezinho. Vou pegar aqui, por exemplo, A3. O A3 é o pendrivezinho, o A1 é o documentozinho, o arquivinho, que você baixa, vai para o e-mail e você instala no computador. Beleza, com isso aqui pronto, agora é o seguinte, você vem aqui no seu Delphi, pegar aqui, e aí você vai configurar, certo? Aqui no ACBR, você já tem aqui a seção certificado. Então você tem o caminho para você colocar, você tem a senha, você tem tudo. Eu vou executar para eu poder mostrar para vocês. Então vamos executar. Vou executar o projeto para eu poder mostrar como funcionaria. Projeto executando, ele demora um pouquinho, mas ele vai executar. Beleza. Você pode colocar ou não ele instalado, você pode colocar o caminho, você pode clicar aqui, ó, e apontar o caminho do certificado, se você tiver um certificado normal. Deixa eu ver se eu tenho um aqui no meu computador para eu poder mostrar para vocês. Vou vir aqui no meu computador, vou vir aqui em banco de dados, DBs. Isso aqui é minha máquina de produção, então eu tenho muita informação aqui. Escolhi esse aqui, por exemplo, e olha aqui, ó, eu tenho esse certificado aqui, beleza? Então esse certificado aqui, eu poderia apontar para ele e emitir uma nota fiscal. Lógico que eu não vou fazer isso porque é um certificado de um cliente. Bacana? Então esse aqui seria um certificado, esse é um modelo de certificado. Isso aqui a sua contabilidade faz e você já consegue emitir. Então, tendo isso aí, eu posso apontar o caminho, colocar a senha do certificado, ele já vai identificar a série e tudo mais. Aqui em cima eu tenho o Web Service. Então, depois do certificado configurado, tudo certinho, eu tenho que configurar qual que é o estado do emitente. O estado do emitente sempre vai ser o estado da mesma empresa, onde a empresa está registrada. Então, por exemplo, você tem uma empresa lá, XYZ Tecnologia. Ela está registrada, por exemplo, no estado do Pará. Então você tem que configurar certinho aqui o Pará. Você tem que dizer se o ambiente é produção ou homologação. O que é isso? A produção já é valendo de vez. Então, por exemplo, quando você está aqui, ó, consultar NFE pela chave. Então você vem aqui, ó, portal da NFE. Se você colocar uma chave qualquer de uma nota aqui, ó, igual aqui como é computador de produção, eu confiro isso aqui todo dia. Então aqui, por exemplo, eu colocaria essa chave, eu teria que ter o certificado daquela empresa instalado no meu computador e eu conseguiria ver. Então produção é isso, já está valendo de vez. Esse homologação, ele tem as mesmas características de produção, mas não vale fiscalmente. É só para você testar se está tudo funcionando. Tem a autenticação aqui, que você vai ter que colocar também. Isso aqui é o certificado do próprio Windows, de como vai trafegar. Então tem um monte de coisa. Tudo isso está naquele manualzinho lá, como funciona. Feito todas essas informações aqui, você vai ter que configurar o emitente. Por que eu estou mostrando isso? Porque agora eu vou mostrar lá no código para você ter uma noção do que você precisa, o mínimo de informação para você ter um banco de dados e funcionar isso aí. Então, por exemplo, a empresa que está emitindo, você tem que ter, número 1, o certificado, ler o manual, né? Depois o certificado, depois o emitente. A empresa que vai emitir a nota fiscal. Então, o emitente, ele vai ter que colocar aqui o CNPJ. Se você estiver desenvolvendo o seu sistema aí, você tem lá uma tabela que tem que ter um campo filial, por exemplo, a tabela filial. Aí você tem que ter aqui CNPJ, inscrição estadual, razão social, nome fantasia, telefone, CEP, o endereço, o número, o complemento, o bairro, o código da cidade. Esse código da cidade aqui, como é que você acha isso? Agora eu vou mostrar. Regime da empresa, se é simples nacional, lucro presumido, lucro real. Então tudo isso aqui você tem que ter. Qual que é a cidade, qual que é o F. Essas são as informações mínimas para você poder emitir. Esse código da cidade aqui, eu vou mostrar para vocês agora aqui. Então, eu vou vir aqui
no nosso manual. Você aperta Ctrl F e digita, por exemplo, IBGE. Vou dar Enter. Aqui, ó, tabela de código de município. Clicou, ele já vai vir para cá, ó, tem uma porrada aqui, mas aqui é só exemplos. Então você teria que validar, baixar essa tabela completa. Como é que eu faço isso? Você pesquisa na internet como faz. Mas se você vir aqui no site do IBGE, então eu cliquei aqui naquele link, eu vou vir diretamente aqui no site do IBGE. Vou fechar isso aqui. E aqui eu coloco, por exemplo, assim, ó, cidades. Dei Enter. Automaticamente apareceu aqui, ó, cidades. Cliquei. Vamos observar aqui no nosso manual a primeira cidade aqui, ó, Aracaju, em Sergipe. É 2800308, é o código do IBGE daquela cidade. Então, se você vir aqui, ó, Aracaju, e clicar, você vai ver que tem exatamente aqui o código do município, 2800308. Exatamente o mesmo código, cadê? Que está aqui, ó. Então, essa tabela aqui, você não vai ficar toda vez pesquisando isso. Você vai dar um jeito de achar isso na internet, entendeu? Baixa essa tabela, cria uma tabela no banco de dados com o nome, por exemplo, código das cidades. Você inventa o nome lá. Aí você vai colocar esse código e a cidade. Por quê? Porque quando o seu cliente estiver emitindo nota fiscal, baseado na cidade que ele está, você já pega o código certinho. Isso é para você saber. Então, você não tem que ficar toda vez informando. Isso aqui tem que ser automático. Eu estou mostrando aqui o fluxo de entendimento para quem está começando. Estão conseguindo compreender aí? Beleza. E aí, pessoal, depois é o seguinte. Aqui, essa parte é só essa que eu vou mostrar mesmo. Não vou mostrar essa parte de arquivo, né, em geral, porque isso aqui não interessa no momento. Aqui na parte geral, tem uma informaçãozinha que interessa. Por exemplo, para emitir também a nota fiscal, você tem que ter os esquemas. O que são isso? Se você colocar aqui, ó, vou mostrar para vocês também. Isso aí eu não ia mostrar, mas então coloca lá esquemas e você clica. Então o primeiro processo é ler o manual. Segundo, ter um certificado válido. Terceiro, ter a empresa emitente, que é uma empresa registrada com CNPJ, tudo certinho, bonitinho. Quarto processo é você ter as versões dos esquemas. Então, quarto, os esquemas atualizados. Para que serve esse raio desses esquemas? Isso aqui é o seguinte, ó. Quando você baixa aqui, observe que isso aqui é bem recente, agora de 2022. Sempre está baixando. Não tem outro local a não ser o site da Fazenda, da Receita. Você baixa esses esquemas. Vou baixar isso aqui para vocês verem. Eles são arquivo. Ó, vou pegar aqui. Está aqui baixado. Vou clicar 2 vezes nele. Então, como que eles são? Isso aqui é só um pacotezinho de atualização. Eles são os arquivinhos aqui, ó. Certo? Eles são arquivos de validação. Ou seja, você vai validar algumas informações da sua nota antes de mandar para a Cefa. Porque quando você clicar, por exemplo, nesse botão aqui, ó, gerar nota fiscal, ele vai validar nos esquemas. Ou seja, se está faltando alguma informação, se tem algo que é necessário para a nota, antes de você mandar. Isso aqui é uma maneira muito legal de você, por exemplo, eliminar aquela questão de você mandar a nota para a Cefa primeiro, chega lá, viu que está faltando e voltar. Então você elimina esses tráfegos, entendeu? E aqui tem os modelos, né? Além dos esquemas, você tem o modelo, se é NFE ou NFCE. No caso, NFE é a nota fiscal, NFCE é o cupom. Qual que é a versão? Atualmente está na 4.0. Então, tanto é que a gente pegou aqui, ó, quando a gente veio aqui no manual de orientação, apesar dele estar 7 aqui em cima, mas isso aqui é a versão do manual. A nota fiscal mesmo é a 4.0 já. Não sei se tem ela aqui em cima, nota fiscal eletrônica. Isso aqui é a versão do manual, mas já está na versão 4.0, no caso a nota fiscal eletrônica. Pessoal, então esse processo de nota fiscal tem muita informação, você tem que estar lendo demais. Por isso que compensa você estar aqui no site, né, no caso igual a CBR, que já tem isso aí tudinho. Beleza, voltando para cá, deixa eu fechar aqui do esquema, né, que eu já mostrei. Tudo isso aqui organizado, aqui ele faz muita coisa. Depois a gente pode até criar outro vídeo mostrando como que funciona. Aqui você tem alguns exemplos de código, como gera, como carrega um XML, como valida, por exemplo, como adiciona protocolo,
como envia por e-mail. Tudo isso aqui são processos que você tem que fazer. Como consulta uma nota, para você consultar o estado do serviço ou não. Os eventos, que são o XML de retorno, para você poder cancelar uma nota fiscal com XML ou fazer uma carta de correção. Tudo isso aí são nomes técnicos da nota fiscal. Inutilizar, por exemplo, a nota fiscal ela é bem severa. Então, a nota fiscal começa assim, ó, 1, 2, 3, 4. São a numeração de nota fiscal. Supondo que você pulou o 5 e emitiu a 6. Então, você tem que dizer para a Receita Federal que você não utilizou o número 5. Para isso, você inutiliza. Isso aqui tem que ser desse jeito. Tá entendendo? Então, para você, aqui na CBR já tem tudo. E a distribuição, que isso aqui eu acho que é o que todo mundo, toda empresa gostaria de ter. Que é você, por exemplo, ter no seu sistema uma maneira de para você poder oferecer para o seu fornecedor, para o seu cliente. Toda vez que emite uma nota fiscal no nome daquele cliente, você já tem um jeito do seu cliente baixar o XML. Você faz essa distribuição aqui, nota fiscal. Bacana? Então a CBR é bem completa. Aqui na empresa nós utilizamos ele bastante, todo dia em nossos sistemas. E é isso, mostrei aqui na parte, né? Agora eu vou mostrar para vocês algumas partes aqui dos códigos. Então, por exemplo, aqui na parte de envios, você que já baixou a CBR, você clica aqui em gerar nota fiscal e aí ele tem algumas informações. É lógico que no seu sistema isso aqui vai ser bem mais complexo. Com a CBR instalado, vou mostrar para vocês aqui um negócio que você precisa ter. File New, novo formulário. Então, você instalando a CBR, você instala, tem na internet vídeo mostrando. Aqui do lado, eu tenho, por exemplo, os componentes. Então, eu tenho aqui, por exemplo, a CBR. Então, aqui, ó, NFE. Então, já tenho aqui vários. Então, eu vou clicar nele e jogar na tela. Bacana. Então, aqui eu tenho muita informação. Isso aqui é o componente de nota fiscal. Eu tenho todas aquelas configurações que vocês estão vendo aqui, ó. Toda essa configuração toda tem ela aqui no componente. Então, logicamente, você vai ter uma função para alimentar esse componente seu, que eu já vou mostrar aqui, ó. Tem essa função aqui, ó, alimentar componente, que a CBR já traz. Então, a CBR traz tudo prontinho para você ter noção. Aí você vai implementar no seu sistema. Então, primeiro ponto é ter esse componentezinho ACBR aqui, ó. Tá aqui, ó, ACBR. Bacana. Com ele, que é esse mesmo aqui, que eu coloquei para você ver, ele tem as mesmas informações de configurações, de arquivo, tudo que tem lá, visual, tem aqui no componente. Isso aqui é só para facilitar, porque você, quando for distribuir o seu sistema, você tem que ter uma tela de configuração, onde, por exemplo, o usuário do seu sistema, que é o seu técnico, vai configurar o certificado, senha, caminho dos arquivos, aonde vai salvar, aonde vai gerar o PDF, por exemplo, onde tem tudo isso, que é aqui, ó, arquivos. Se vai salvar os arquivos, se vai criar a pasta mensalmente, eu sugiro que crie essas pastas mensalmente, porque fica bom para você poder ter os arquivos separados. Se vai salvar o documento por data de emissão, se vai salvar os eventos, se vai separar os arquivos pelo CNPJ, isso aqui é interessante, porque vai que você tem um sistema multifilial, onde tem 3 empresas, cada um emite. Como é que você vai saber qual que é o XML da nota da empresa 1? Entendeu? Então tem tudo isso. Bacana. Agora, vindo aqui para a parte do código, alimentar o componente. Vamos analisar, por exemplo, como é explanando, vamos analisar essa parte. Vou clicar aqui, e aí ele tem aqui, ó, ACBR1 notasfiscais.clear, ele limpa o componente que está aqui, beleza, limpou. Aí vai verificar se as configurações geral for igual a esse. Se você escolheu aqui, por exemplo, geral, deixa eu ver aqui, documento, deixa eu só achar aqui, certificado, deixa eu ver onde é que ele está, configurações geral, tá aqui, ó, geral, o modelo, é porque ele não está executado, nós não estamos vendo, mas deixa eu executar de novo aqui, que você vai perceber. Executando ele aqui, porque vou deixar logo ele executado para a gente não ficar executando toda hora. Então eu tenho aqui, ó, geral, eu tenho o modelo, esse aqui, ó. Se
é nota fiscal ou NFCE. Então você já gravou isso aqui e salvou, ele vai salvar na configuraçãozinha aí para o seu cliente. Então o que ele está verificando é aqui, ó. Se for nota fiscal, já tem a funçãozinha aqui, alimenta NFE. Se não, alimenta NFCE. É diferente o modelo. Apesar do componente ser o mesmo, as informações que você passa na nota fiscal é diferente das informações que passa no cupom. Então essa aqui é a nota fiscal. NFE. E esse aqui é o cupom fiscal. NFC. Nota fiscal consumidor eletrônico. Bacana. Como é que faz isso aqui? Vamos olhar aqui. Vou olhar primeiro nota fiscal. Cliquei nele. Então aqui eu tenho uma função alimenta, onde eu vou passar só a função e justamente aquilo que eu falei para vocês. Eu vou adicionar na minha nota o que? Uma operação. Por isso que toda nota fiscal que você pega, ele tem lá o que ela está fazendo. Então, tipo venda de mercadoria, devolução de compra, tem vários nomes. Nota fiscal complementar. Então, isso aqui já é uma maneira de você ver qual informação você coloca no seu banco de dados. Beleza? Então, você tem que ter uma tabela de operações. Você tem que ter uma tabela de pagamento para você dizer se é à vista, se é a prazo. Beleza? Então, isso aí já é para você ir tomando noções do que precisa. Tem que ter essa tabelinha para você poder criar para o seu cliente. Então, por exemplo, você coloca lá venda de mercadorias, devolução de compras, nota fiscal complementar de ICMS, um exemplo. Bacana? Então, essa natureza aqui é de uma tabela que você cria no seu banco para facilitar para o seu usuário. Beleza? Essa aqui, como é que você vai garantir se é à vista, se é a prazo? Você tem que ter uma tabela de forma de pagamento. E assim vai. Aqui é tudo padrão. A versão do seu sistema, você tem que passar aqui, que o seu sistema tem que ser homologado. Beleza? Agora aqui, ó, a identificação. A identificação vai ser o código da unidade da federação. Então, por exemplo, qual código é esse? Você já viu lá no IBGE. Então, você tem que ter uma tabela para você fazer um select e preencher essa informação. Bacana? Tudo isso preenchido, vamos aqui para a parte do emitente. Tudo aquilo preenchido, ó, é só você ir lendo e preenchendo. É claro, você tem que fazer as funções para preencher isso aí. Beleza? Aqui no emitente, eu preciso de quê? Na hora de emitir. Eu preciso emitir o CNPJ do seu emitente, a inscrição estadual. Então, na sua tabela de filial tem que ter o nome, que é a razão, o CNPJ, a inscrição estadual, X-nome, a razão, Fanta, nome fantasia. O endereço do emitente é obrigatório ter aqui o telefone, tem que ter o CEP, tem que ter o endereço, o número, o complemento, o bairro, o código do município, o nome do município, que é a cidade, por exemplo, aqui é Redenção. Vamos até observar aqui, não sei se eu já fechei o IBGE, já fechei. Fechei, então deixa quieto. Então aqui eu teria que passar o código do município aqui, o país, que é Brasil, no caso aqui 1058, é o código do Brasil. Mas se você tivesse a possibilidade, por exemplo, de emitir, quer saber como que você tem que trocar isso aqui? Se fosse uma nota, por exemplo, a nota de importação, e você fosse emitir essa nota, porque aqui na empresa, por exemplo, eu implementei uma parte de nota de importação. Então, um cliente nosso comprava de Hong Kong e automaticamente ele tinha que colocar, na hora da emissão, ele traz um documento de importação, é uma regra burocrática danada, e você emite a nota para você poder tirar do porto, lá para poder trazer e vender. Então, você tem que colocar o código daquele país. Então, é bem burocráticozinho, mas no contexto geral, deixa o Brasil. A emissão, a inscrição estadual e assim vai. Inscrição municipal, caso tenha. Então, observe que aqui tudo tem as informações. Beleza. Agora, o destinatário. O destinatário é a pessoa que você está emitindo. O destinatário. A pessoa. Então, essa pessoa precisa de quê? Precisa do CNPJ ou CPF, se for físico ou jurídico, né? A inscrição estadual ou não, vai depender se for contribuinte ou não contribuinte. Entendeu? Precisa do nome, então você tem que colocar o nome. Isso aqui é fictício, né? O telefone,
o CEP, o endereço, o número. Então essas informações tem que colocar. Colocou tudo isso aqui, ó, observe que é só você ir descendo e lendo. Aí entrou para a parte de produto. Bacana. Aqui na parte de produto. Parte de produto você tem que ter, por exemplo, o código do produto. Então vai ser o cadastro lá do seu sistema. Esse código EAN é o código, isso aqui é o código de barra. Então, se o seu cadastro tem que ter essas informações. Código de barra, o NCM, que é interessante você baixar a tabela, aqui está até mostrando, ó, a CBR já se preocupou em mostrar para você, entendeu? É o CFOP, que é o Código Fiscal da Operação. Isso aqui é uma venda dentro do estado, tem essa regrinha, né? Então você está vendo aqui 5101 é uma venda. A unidade, se é litro, unidade, caixa, o que você está vendendo. O valor da unidade, o valor do produto. Se aqui, por exemplo, fosse 5 e aqui 100, tinha que ser 500 aqui, você tem que multiplicar. Então isso aqui você vai multiplicando no seu sistema. O código EAN tributado, a unidade tributada. Então tem várias informações que você tem que preencher. Aqui já vai ser na parte de despesas, se tiver outras despesas, frete, desconto, o que tiver. O CEST do produto, caso tenha. Informações adicionais do produto. Por exemplo, produto sob o regime da lei, tal. Tem que colocar. E assim vai, ó. Terminou. Você... Isso aqui já é para, no caso, se for para veículos, né? Não é o caso de quem trabalha com venda. É de produto no comércio. Campos específicos para venda de combustível. Então a CBR já traz tudo isso aí. Aí aqui entra a parte do imposto. Deixa eu ver quantos minutos aqui. Já estamos com 31 minutos só explanando, pessoal. Aqui na parte do imposto, aí você também tem que ler todo aquele manual para saber. O mais conhecido é o ICMS. Aí o ICMS tem regrinha. Caso o CRT, Código do Regime Tributário da empresa, seja simples nacional, os valores aceitos para CS ou SN, ou seja, do 100 para frente. O que é isso? O CST. Deixa eu ver se eu tenho aqui o CST aqui para mostrar para vocês. Código de Situação Tributária. Então, por exemplo, para a empresa, você já viu falar assim, o produto 00, o produto 40, o produto 10, 60, é o código, entendeu? Então sempre vai ser assim, o primeiro dígito é a origem e depois o CST, 060, por exemplo, aí 010, 040, entendeu? Agora quando a empresa é do Simples Nacional, que a maioria das empresas pequenas são do Simples Nacional, aí eles são produtos maiores que 100. Então vai ser o 101, 102, 500, 400, 900, são os regimes que se utilizam. Tá beleza? Então aqui já tem tudo prontinho, ó. Aí você, por exemplo, lá quando você colocou o regime da sua empresa, que a gente estava configurando, aí você tem que dar um jeito de saber aqui qual que é o regime, para você poder cair aqui no IF do CST. Bacana? É muita coisa mesmo, mas essa aqui é só para você entender como funciona o processo. Se a sua empresa estiver no CRT Simples Nacional com excesso de receita ou regime normal, ela já cai aqui. Se não, ela vai ser do Simples Nacional e vai cair aqui para dentro. E aqui tem tudo explicando, ó, o valor da base de cálculo, tudo certinho, tudo explicando, tudo só sair preenchendo. ICMS da UF de destino, que no caso isso aqui era, no caso do Fundo de Combate à Pobreza, né, as pastilhas do Fundo da Pobreza, tem que estudar a legislação para poder preencher. IPI, se houver, no caso, geralmente é só para a indústria, né? Geralmente não, o IPI é emitido pela indústria, quando tem produto industrializado. As empresas do comércio não emitem IPI, a não ser que seja na devolução, ela não destaca, ela tem um campinho próprio para IPI de devolução, mas quem destaca o IPI é a indústria. Então já tem tudinho aqui, ó. No caso o PIS e COFINS, se for uma empresa que está nesse regime de destacar PIS e COFINS, passa por aqui também, tem tudo aqui explicando. Tem o COFINS, tem tudinho aqui, ó. Aqui vem adicionando o serviço, já vem comentado, mas você pode também descomentar, se for o seu caso, e colocar. Aqui ele faz a verificação novamente do CRT para poder colocar a alíquota do ICMS. Então nesse caso aqui você vai colocar essa alíquota, a do seu estado, aí você já vai lembrar que você tem que ter uma tabela de alíquotas, entendeu? Se você colocar aqui, ó,
tabela ICMS. Aí tem tudo isso aqui. Então você clica, por exemplo, isso aqui existe tudo na internet para baixar. Deixa eu... Não sei porque essa internet está desse jeito. Mas enquanto ela abre aqui, vamos continuar. Então isso aqui você tem que ter uma tabela de alíquota, aonde você já checa qual que é o estado que eu estou emitindo. Ah, é o Goiás, então coloca a alíquota certinha. É Minas Gerais, é São Paulo, é Rio de Janeiro. Então você já, dependendo de onde for o destinatário, você já joga a alíquota aqui. Bacana? E aí aqui você tem que fazer os cálculos. Aqui está tudo genérico, você tem que fazer os cálculos. Vamos ver se a tabela já abriu. Rapaz, tem alguma coisa errada aqui. Bacana. Voltando para cá, toda essa página aqui, ó, até finalizar. Volume. Tem situação que você tem que colocar o volume, por exemplo, você está emitindo a nota fiscal, aonde precisa colocar lá 10 volume no peso tal. Tem que colocar o peso líquido, peso bruto. Então você tem que colocar tudo isso aqui, ó. Alguns clientes exigem, até o pessoal chama isso aqui, por exemplo, de B2B. B2B, né? B2B. Geralmente esse nome aqui é quando o emissor, por exemplo, vou dizer uma empresa aqui que faz isso muito, a Vale. Então a Vale, a Júlio Simões, essas empresas gigantes, toda vez que eles compram de um fornecedor, eles emitem uma ordem de compra. Nessa ordem de compra tem o número do pedido, um monte de coisa. Então eles querem que aquele número do pedido venha aqui. Então você coloca, no caso, o número do pedido. A duplicata, se for a prazo, aí você vai colocar lá, por exemplo, vamos supor que a nota de R$100 você dividiu em 2 vezes. A primeira vence agora e a próxima tal dia. Então tudo isso aí já tem tudo pronto. Bacana? Observações complementares no final da nota. Então tem um monte de outras informações. Aqui, ó, a identificação da forma de pagamento. Você tem que dizer se você faturou à vista, a prazo, no dinheiro. Se for isso aqui, aqui tem vários também. Forma de pagamento, por exemplo, FP contra espaço. Olha aí, ó. Você tem cheque, cartão de crédito, cartão de débito, crédito na loja, vale alimentação, vale refeição, vale presente, vale combustível. Tem um monte de opções que já está pronta no próprio ACBR. E o valor. E se você faturou uma nota metade no dinheiro, metade no cartão, tem que fazer esse laço e preencher isso aí. Bacana? Outra coisa. Se a tag for outro, devemos incluir no campo blá 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 essas informações. Então você tem que colocar aqui o CNPJ, no caso lá, se for cartão, essas coisas tem que colocar da bandeira, né? Olha aqui, ó, bandeira do cartão, se for cartão. Então aqui eu tenho Visa, Master, tem todas as bandeiras praticamente. Então a CBR tem tudo pronto. Beleza? Se tiver troco, você tem que fazer a regra do troco aqui. Vamos só verificar se já abriu aqui a coisa. Deixa eu ver aqui. Deixa eu tentar mudar de internet aqui. Vou desconectar aqui porque não está funcionando minha internet. É por isso que não tá abrindo aí. Deixa eu só desconectar e conectar de novo. Aí não foi possível conectar, alguma coisa, um problema aqui. Aí eu não consegui abrir aqui a imagem para vocês verem. Mas se vocês colocar desse jeito aí, ó, tabela de ICMS, vai ter todos os ICMS. Vamos ver se funcionou. Carregar aqui. Olha aqui, ó. Beleza? Tá pequena, mas dá mais ou menos de ver. Vamos verificar aqui. Abrir uma nova guia. Vamos ver se abre aqui. Olha aí, ó. Então, por exemplo, de Alagoas é 17. Aí aqui tem os estados aqui em cima e aqui embaixo. Então, praticamente é tudo 12, ou 17, ou 18. Olha aí, ó. Ou 7 aqui. Então, Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro, aqui, ó. O próprio para o Acre, no caso é 7. Olha, toda aqui é a alíquota. Aí se vir aqui, Rio de Janeiro, para onde? O Rio de Janeiro, 20. Então tem toda essa informação. Mas tem que checar se isso aqui está verdadeiro. Geralmente no site da Receita tem certinho, entendeu? Só para vocês poderem ver. Aqui, ó, tem vários sites. Aquele lá, pelo que eu percebi, era de um sistema, né? Então tem que olhar no site oficial. Fazendo tudo isso aqui, você manda gerar a nota. Então observe que aqui é um trem até tranquilo. Para você poder utilizar, você gera a NFE.
E quando você vai gerar, ela simplesmente manda que vai ser o clique nesse botão. Aí aqui ele cria e envia. E como é que imprime o Dunphy? Aqui tem tudo separadinho. Ó. É claro que você não vai colocar separado, né? Você vai colocar tudo junto. Mas ele já traz separado para facilitar. Terminou tudo, você manda executar aqui esse comando. Na verdade, é só isso aqui, ó. Entendeu? Ele está mandando carregar um arquivo aqui, é porque ele quer carregar o XML de retorno. Mas você pode captar isso aí e mandar imprimir. Então esse aqui, pessoal, foi um explanando que muitas pessoas me perguntam como que era que funciona para emitir uma nota fiscal, que eu quis passar para você. Eu sei que foi um negócio longo, mas para você ter noção, para você poder saber para onde começar. Então, recapitulando, não tem escapatória. O primeiro passo é ler o manual, entendeu? Depois você tem que se informar tudo aqui no portal da nota fiscal. Você tem que ter o ACBR, porque se você usa Delphi sem o ACBR, muito ruim para você emitir. Bacana. Aqui no portal da ACBR você tem tudo. Tem que ter essas tabelas aqui que a gente já mostrou, né? Era aqui que eu ia mostrar, então vou mostrar aqui. Redenção, que é a cidade que eu moro aqui, Redenção, Pará. Então, por exemplo, a cidade pequena, o código do IBGE é esse aqui, ó. Tem que ter esse código, não tem como, beleza? Para você poder emitir. Então são todos esses processos, mas não é difícil, não é uma coisa de 7 cabeças. Se você for uma pessoa que estudar, que se preparar, correr atrás, você consegue, beleza? Então acho que era isso que eu queria mostrar para vocês. Se você não for inscrito no canal, se inscreva, para você poder estar me ajudando a levar mais conteúdo como esse para as pessoas que estão começando. E tudo é só ter força de vontade que você consegue. Então até a próxima.